mais um Não Percas as Quintas-Feiras. Uau, que coro! Hoje o tema que vamos abordar é um tema que é conotado como o mal do século. Ele é a ansiedade. Acho que qualquer um já experienciou o que é que a ansiedade acarreta e quais os transtornos que pode dificultar a vida de qualquer um. Nós hoje vamos arranjar algumas técnicas que podem facilitar a vida de quem nos ouve, como já aconteceu com a nossa, e é um bocado a partilha dessa experiência que nos vamos focar hoje. Sim. Não é? E falar também sobre a ansiedade no nosso contexto atual e de como nós percebemos que com a pandemia sintomas de ansiedade vieram-se a agravar. Durante este tempo, vários estudos já foram feitos, inclusive um que nós tivemos a ver da Universidade do Porto, em que cada 1 em 5 portugueses sofre com transtornos de ansiedade e depressão. De facto, foi um tema que veio à tona com mais incisão durante e após a pandemia, e hoje decidimos trazer a ansiedade no sentido da partilha, como estava a dizer a Diana, para dar algumas ferramentas e também para reconhecermos alguns padrões e contextos onde a ansiedade tem um poder maior sobre nós e que nós nem sequer nos estamos a perceber. A pandemia teve uma coisa positiva. Eu acho que veio trazer à luz mais o tema de saúde mental, certo, que era um tabu antigamente, sim, não é? Sim. Antigamente, há um mês atrás, 2 meses atrás, um ano atrás, cada vez... Sim, se vem a falar mais disso, já não há tanto problema. Cheguei a comentar com a Diana em conversas nossas pessoais, o tema de saúde mental, ansiedade e sofrer com ansiedade, como já sofremos, que até era um tema de vergonha para algumas famílias, era completamente banalizado, tipo, lá estás tu com as tuas cenas, olha que não sei o quê. E realmente é terrorífico as tuas passar. Loucuras. Sim, as tuas loucuras. Era tipo, conotado muito como maluquice, que não dava a seriedade, ninguém dava a seriedade, nem havia a possibilidade de recursos terapêuticos que hoje temos. Estamos a falar de há 15 anos atrás, só havia uma forma, que era psiquiatria. Psiquiatria, sim, e químicos. Não é? Hoje em dia já vamos um bocadinho explorar mais as causas, porque a psiquiatria é uma terapêutica, sem dúvida. No entanto, nunca vai à causa. Ele vai aliviar os sintomas. Claro, vai-te relaxar os sintomas. Exatamente. Tu tomas qualquer coisa, não é? Não vou dar ideias sequer. Não, há variedíssimos. Sim, há vários medicamentos. Exatamente. Que vos aconselham e prescrevem quando fazem uma consulta de psiquiatria ou até de medicina geral, medicina familiar, como me aconteceu. Mas que de facto não vai resolver o problema e vamos dizer aqui, não há cura para a ansiedade. Acho que não estou a dizer uma barbaridade, mas cura para a ansiedade não há. A ansiedade também tem o seu caráter positivo, mas quando negativo é que complica o caso e é aqui que bloqueia a nossa vida. Eu lembro-me, e posso partilhar isto perfeitamente, que na altura em que eu sofria com a ansiedade, e sofri bastante durante anos, estava medicada até para isso, bloqueava-me, eu tinha medo de sair de casa, tinha medo de ir a um shopping porque ia sentir que ali ia morrer quase. É esse o sentimento. Porque um transtorno de ansiedade pode ocorrer vários. Sim. Podes ficar facilmente com transtorno de ansiedade generalizada, que passa para fobia social, que passa para síndrome do pânico, mas primeiro acho que é importante perceber o que é a ansiedade. Sim. A ansiedade é o excesso do futuro. A ansiedade é um medo subjetivo, não é um medo concreto, porque nós todos temos medo e a nossa sociedade, a nossa espécie evoluiu assim. Sim. Se nós não tivéssemos medo, enfrentaríamos um leão com as nossas próprias mãos. Morríamos, entretanto. Morríamos. Sim, nós evoluímos com fingido morto aqui. Com uns medricas, não é? Mas é verdade. E então, nós temos que ter medo de atravessar uma rua. Isso é um medo concreto. A ansiedade é quando temos medos subjetivos. Por exemplo, queremos falar com um chefe e já idealizamos na nossa cabeça o pior cenário possível. E isso pode trazer... E traz, não pode trazer. Isso traz, efetivamente, reações químicas no nosso corpo.
É libertado adrenalina e cortisol da mesma forma como se estivéssemos a fugir de um leão. Claro. Agora, repara o impacto que isso tem no teu corpo. Claro. E lidas, em analogia com fugir de um leão, tu não foges de um leão todos os dias. Diariamente, exatamente. Agora, mas lidas com problemas de ansiedade por bloqueios que tenhas, por medos que tenhas, normalmente relacionados com o contexto social, do sair, do patrão, e estamos a falar de uma ansiedade normal, se é assim posso dizer, de uma ansiedade normal, e quando entramos num estado evolutivo da ansiedade, já iremos falar de depressão, de pânico, de ataques, ao ponto de desmaiares até. Certo? Podes desmaiar, podes sentir tremores, ou a temperatura corporal baixa, tens uma sensação de irrealidade, tens uma sensação de estar fora do teu corpo. Isto é real. E tensão muscular até, os teus músculos prendem, porque eles ficam ativos para fugir. Certo. É a reação química, é a reação do nosso corpo, é instintivo. Exatamente. Não é? Se fizeres um eletrocardiograma quando estiveres num ataque de pânico, vai sair alterado, porque estás realmente com um ataque cardíaco. Certo. Não é? Eu senti muitas vezes. Eu também já senti várias vezes. Sim, já fui ao hospital e é engraçado, e eu agora começo a reparar até mais em crianças. O excesso de estímulo, que também estamos expostos diariamente, e à quantidade de informação, e nós podemos fazer também aqui já a analogia quando foi da pandemia, a quantidade de notícias. Sim, o excesso de informação e a incapacidade do nosso cérebro processar essa informação deu origem a um aumento da ansiedade. Sim. E por acaso eu acho que nisso tentaram comatar com psicólogos online. Sim. Com psicólogos online. Isso foi um grande passo para também se falar abertamente do tema. Não é uma coisa tão... já não é tabu nenhum. Não. E depois nós fomos colocados, postos forçosamente, a uma situação de que nós não sabemos o dia da manhã. Ninguém sabe. Na verdade, ninguém sabe, mas ninguém pensa nisto. Ninguém. Não. Em norma, ninguém pensa nisto. Tu não sabes o dia da manhã. Com esta questão da pandemia, sem sabermos onde é que estávamos, como é que isto ia resultar, nunca ninguém passou. O medo pelos nossos. O medo pelos nossos. O contacto físico, que é muito importante. Exatamente. Cortaram-nos o contacto físico, além das relações sociais que já tínhamos com a nossa própria família. Esta questão da troca de emoção e do contacto físico, do medo pela sobrevivência, não é? Como é que nós vamos sobreviver a isto? O que é que vai acontecer a seguir? Isto deixou-nos extremamente ansiosos, em regra geral. Toda a gente se sentia mais irritada naquela altura, mais ansiosa também, porque de facto nós não tínhamos muita informação, é certo, e desinformação, grande maioria de desinformação, agora percebemos isso, mas essa informação não estava a ser de um fácil processamento para cada pessoa. E depois tu partilhavas com um amigo, partilhavas com a tua mãe, e toda a gente estava na mesma frequência. Certo. Ninguém sabe o que é que está a acontecer. O mundo todo estava na mesma frequência. E isto só veio, sem dúvida, trazer à tona a questão da saúde mental. E que nós não podemos associar apenas a ansiedade a questões de estou a ter um ataque de pânico agora. Não. Há outros sintomas fisiológicos que se calhar não se fala tanto quanto isto que nós estávamos a falar anteriormente, como roer as unhas, ir constantemente à casa de banho, ser perfeccionista, que estão associados diretamente à ansiedade e que nos causam muitos bloqueios, porque, por exemplo, até a mesma questão de perfeccionismo, em primeiro lugar não existe. E nós vivemos com o medo de, não vai sair perfeito, não vamos fazer perfeito, e não sei o quê. E mais ainda, que além da questão da ansiedade ter vindo à tona, o poder das redes sociais, ainda mais à tona veio. Hoje em dia todas as pessoas comunicam nas redes sociais e cria-nos uma pressão e uma ansiedade ainda mais intrínseca, porque nós estamos constantemente a tentar perceber como ser os melhores nas redes sociais. Como é que eu vou ganhar mais seguidores? Como é que eu vou fazer isto? Qual é a fórmula secreta das redes sociais? Isto. E basicamente é olhar para a vida do outro. O que é que o outro está a fazer? Mas eu ainda estou aqui, parada, mas aquela pessoa já foi treinar, ou já foi, não é? Exatamente. Ou vai sair para aqueles sítios tão bonitos, e eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Bem, a comparação é o grande problema atualmente, e nós agora temos uma panóplia
para nos poder distrair e comparar. Sim. Ou seja, começamos a minimizar. Bem, o que é que aquele está a fazer? O que é que o vizinho foi sair? Isto causa-nos ansiedade da nossa própria vida. Antigamente tinhas aqueles telefones antigos, mas vivias no teu mundo. Certo. Que recebias um toque e já ficava contente. Exatamente, exatamente. Não, os tempos mudaram e é preciso perceber porque é que a taxa de ansiedade aumentou. Porque tem mesmo a ver com isso também. Com o excesso de informação E, que nós estamos expostos. Exatamente. E o quanto isso bloqueia a tua vida, não é? O quanto nós tenho a certeza que todos nós conhecemos pessoas que não conseguem tomar. Isto já não é procrastinação, é realmente um medo, é realmente algo que nos bloqueia e que não nos deixa ir em frente. Eu lembro-me perfeitamente de ter pânico, de estar a trabalhar e ter pânico e nem conseguir raciocinar. Tu ficas com uma confusão mental. Então, olha, houve um estudo muito interessante que em Inglaterra 30% da população tem mais medo de falar em público do que da morte. Imagina o impacto que Ninguém te vai julgar na morte também, a gente não sabe, não é? Mas, até se fala bem. Até se fala bem. Se fala muito bem, a pessoa. Exatamente. Os artistas até são mais famosos após a sua morte, não é? Os pintores, do que durante a sua vida. O que é que estamos aqui a fazer? Não, eu fico aqui. Eu ainda quero aqui mais um tempinho. A brincar. Mas que de facto a questão da ansiedade é um tema que tem que se falar continuamente. Por toda a informação e desinformação que nós recebemos todos os dias e por uma questão de partilha. Por exemplo, eu nos meus 20 anos, que agora tenho 28, estou a brincar, nos meus 20 anos a minha vida mudou e eu comecei a ter muito mais responsabilidades do que tinha na altura. E não está diagnosticado dessa forma, porque não é possível assim, mas eu acho que o excesso de atribuição de responsabilidades na altura me fez desencadear um estado de ansiedade e de pânico constante, ao ponto de eu ficar de cama, porque a pressão era tal que eu sentia no corpo que parecia que tinha sido um treino intensivo e não conseguia raciocinar, estava medicada também, sentia que o meu cérebro não era funcional e a certo momento recusei-me a continuar naquele estado. A certo momento decidi fazer diferente e de facto hoje em dia não sofro com isso e por isso é que eu digo que é possível nós amenizarmos, não tratar, porque a ansiedade tem o seu quê de positivo. Imaginemos que alguma coisa vos vai acontecer na vida ou vocês estão a programar um evento muito importante para vocês. Nós ficamos ansiosos com isso, não é? Nós temos uma ansiedade positiva em fazer acontecer e que chegue àquele momento, não é? Portanto, não é um medo, é uma ansiedade positiva e até que nos faz ter uma certa motivação e disciplina para conseguirmos chegar a um resultado, àquele momento em particular. E hoje eu lido com a ansiedade desse modo, não com a forma crónica que era... Num modo positivo. Exatamente, de eu ter medo de entrar numa sala de cinema. Exato. Não é? Porque o que é que poderia acontecer ali? Aliás, eu podia ficar sem ar ali, podia-me parar o coração ali e... é um medo subjetivo, porque... Exato, eu não consigo definir o meu medo em relação à ansiedade com o teu, porque podem ser coisas completamente diferentes. Os gatilhos mentais são diferentes. E que tu não estás preparada para aquilo. Mas, por norma, são sempre cenários que tu crias na tua mente, imagens, filmes, inclusive, que tu crias na tua mente, que da pior maneira possível. E uma coisa que nós fazemos em PNL, que muitas vezes é rápido de mudar, é ressignificar essas imagens mentais. Então vamos supor que eu amanhã há vários exercícios. Tenho uma palestra de marketing. Exatamente, e tu tens medo de falar em público. Sim. O que eu te fazia, num primeiro momento, e para todos nós percebermos, vamos fazer um exercício muito básico. Tu amanhã tens uma palestra de marketing. Eu vou-te pedir para tu fechares os teus olhos e tu imaginares a palestra a decorrer. Mas tu vais sentir em cima do palco, vais ouvir o que tu própria vais dizer, vais ouvir as palmas e tu vais sentir
que correu bem. Esse sentimento de realização, tu vais memorizá-lo e vais sentir. Conecta-te a ele. E depois vou-te pedir que tu, com por exemplo, ancores esse sentimento. Pode ser, por exemplo, meteres a mão no teu ombro. Ok, como se fosse um sinal que eu... Como se fosse um sinal que naquele momento eu estou a pensar e a ter correu aquele bem. sentimento. Ok. Se tu A fizeres produzir isto, um sentimento, sim. acredita que tu vais sentir muito mais confiante. Antes de entrar, fazes essa âncora e a tua imagem mental já mudou, porque tu já ressignificaste. Ok. Porque atenção, Até tu quando estás com aquele essa momento... ansiedade e estás com esse medo, isso também não aconteceu. Certo. Sim, porque tu anseias por isso, não é? Exatamente, isso não aconteceu. Ao mudares o cenário e sentires de forma positiva, tens 80% de chance de correr bem. Mas isso te garante. Claro, e isso com, está certeza provado e cientificamente. com certeza com a prática de tu fazeres esse tipo de processos através de técnicas de PNL até. Certo. Isto como tu parece fazes. muito básico e muito simples. Não acho. Mas nós somos simples. Sim, sim, O sim. nosso sim, cérebro sim. funciona Aliás, de maneira desculpa, simples. eu disse não acho, mas a dar-te razão. E nós conseguimos mudar através da nossa própria linguagem. Sim, sim. Tu tens que visualizar certas cores, sentir os aromas, para a experiência ficar o mais rica possível. Tudo um treino mental. Tudo um treino mental. Isso é feito a jogadores de futebol, isso é feito a atores, a palestrantes. Corrige-me se eu tiver a dizer alguma coisa mal. Mas outro dia estava em conversa com o nosso grupo de amigos e propus a eles fazerem um exercício, acho que está relacionado diretamente com isto, que é sente-te bem. Ok. Fecha os teus olhos. Já não estás em situação nenhuma de ansiedade ou tens algum compromisso ou qualquer coisa. Fecha os olhos e reproduz o sentimento de te sentir bem. Lembra-te de uma situação em que estavas a sentir-te bem. Isso é que é possível. Experimentem, desafio-vos a fazê-lo. Certo. Se ancorares isso com um gesto, então... Exatamente, e eu não sabia que se ancorarmos isto com um gesto, não é? Porque a nossa mente vai refletir-se naquele momento, ou seja, naquele gesto que tu vais associar um sentimento a um gesto, como tu estavas a explicar. Sente-te bem, tu consegues reproduzir esse sentimento, tu sabes sentir-te bem. Porque é assim, nós, por exemplo, mas grande parte da população já teve a síndrome do pânico, um ataque de pânico pelo menos uma vez na vida. Que se calhar não soube O medo o que é era. real, o Sim. medo é real, é dos piores sentimentos que se pode ter e só que sobrevivemos. Um ataque de pânico ronda ali dos 20 aos 40 minutos. Um exercício também muito bom é tirar a parte emocional desse medo e do cérebro e começar a usar mais o lado esquerdo, ou seja, do raciocínio. Fazer contas é muito bom. Uma contagem decrescente de 10 a 1 vai fazer com que a tua atenção foque-se noutra coisa a não ser o teu medo. E depois pensas, então, passou 5 minutos, ainda estou vivo, ainda estou a respirar. E já estive a contar, ou seja, se calhar vou-me conseguir controlar para uma próxima, porque isto pode acontecer. Nós temos vários gatilhos que pode fazer com que várias vezes tenhamos essa experiência. O que nós vamos conseguindo fazer é controlar, até que acaba por minimizar. Claro, e tu vais combatendo aquela situação, vais reaprendendo, vais associando outros tipos de estímulo. Até, por isso é que tu estavas a falar, julgo eu, de associarmos ou de ancorarmos um gesto ou uma emoção, porque o nosso cérebro vai compreender aquilo de outra forma. Nós também somos, além de emocionais, também somos físicos. E por isso mesmo, qualquer comportamento corporal vai ser entendido de outra forma também. A meditação. A meditação. Para mim, essencial. sem dúvida que foi a maior ferramenta no combate da ansiedade. A meditação não tem que ser 1 hora, pode ser 1 minuto. Não, a meditação pode ser 1 minuto, 5, pode ser... Porque, normalmente, alguém te diz assim, medita, já vais ansioso. A mim dava-me ansiedade, eu Já vais tive muito ansioso. tempo que não consegui. E porquê? Porque normalmente as pessoas acham que meditar é... Pá, tu tens de controlar o pensamento. E para os yogis também. E não é. Não é, não é. A meditação, tu pensas, é certo, mas tens que começar a treinar o teu cérebro a pensar de outra forma, ok?
O que é que acontece? Nós tentamos, ok, 5 minutos, a proposta é 5 minutos de meditação. Tu sentas-te, já estás a pensar na roupa que tens para arrumar e no que aconteceu ontem com não sei quem e no trabalho, não é? Porque isso é o problema essencial. A ideia é esvaziar a mente. Ok. Porquê esvaziar a mente? Para controlar o pensamento. Ok? Por isso é que nós esvaziamos a mente. Normalmente, o que se faz para começar a meditar é que tu pensares em respiração. Porque tu não pensas nisso. Quando estás a respirar, nós estamos a respirar agora automático. E a falar e não estamos a pensar que estamos a respirar porque é um processo automático do corpo. Mas, quando tu começas a pensar, não é que tens que respirar, é que estás a respirar. Na inspiração e a expiração, começas a educar o teu cérebro a pensar exatamente naquilo que tu queres. E é por aqui que se fala na respiração. Mas tu não tens que contrariar o pensamento que te está a entrar da discussão que tiveste ontem na tua empresa, ou com o teu funcionário, ou com o teu chefe. Não é isso que tu tens que fazer. Tu tens é que lidar com aquele pensamento. De forma a que respira. Até se faz muito o exercício de quando inspiras, inspira um sentimento bom, e quando expiras, inspira um sentimento menos bom. Né? Inspira amor, expira raiva. Né? Porque é exatamente isso que tu estás a fazer. É a aliviar o teu corpo energeticamente de emoções que não fazem parte dele, porque nós somos naturalmente feitos de emoções e feitos de... Epá, eu sei que isto parece um bocado pimposo, mas feitos de amor, porque somos mesmo. Somos feitos, e quando falamos de amor, de boa intenção, de seres com uma índole boa. Todos somos assim, todos nascemos assim, porque vamos ver, um bebê não é mau, ele não nasce mau. Então, porquê é que nós achamos que a pessoa é má? Não, a pessoa fez-se má. Na sua essência não é. No contexto também, claro que às vezes pode haver alguns problemas cerebrais. Sim, sim, isso já estamos a falar de outras coisas. Por exemplo, e hoje em dia fala-se muito também do marketing ágil e nas gestões de topo e na meditação até mesmo em contextos empresariais, porque de facto está provado que, primeiro, estamos a falar de recursos humanos, então vamos ter que lidar com a saúde mental dos nossos recursos e cada vez é mais importante lidar até quase individualmente com cada um, gerar metas para cada um, o sentido de comunidade. O coaching está para isso. O coaching está para isso, o PNL está para isso, não é? E de gerar objetivos, quando falamos de marketing, que sejam quase como vestir a camisola e personalizados, tipo, já não é nós temos que chegar ali, não. Já não há patrões como antigamente, já não consegues evoluir como empresa se não fores um bom líder. E um bom líder é perceber os problemas dos teus colaboradores e tentar solucionar ao máximo para teres rendimento na tua própria empresa. Sim. Mas quem fala disso fala numa família. Exatamente. E gerar, tanto numa família como numa empresa, gerar um clima de confiança. E repara, nós estamos sempre a tentar gerir fora em vez de gerir dentro. E qualquer que seja o contexto, familiar, empresarial, uma casa, tu geres de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Né? E quando nós falamos de dentro para fora, tem mesmo a ver com nós lidarmos com esta parte da saúde mental. Não é outra coisa. É outro conhecimento que nós temos falado, é verdade. É a partilha, é tudo isto que vamos continuar a falar incisivamente, porque de facto as pessoas não têm que deixar de pensar que é só com o outro que acontece. Ou culpar o outro. Ou culpar o outro, que aquilo acontece por causa do outro. Não, aquilo está a acontecer internamente. Aquilo está a acontecer dentro da tua cabeça. A realidade é apenas tua. Ou até porque tu aceitas como o outro te trata, não é? Exatamente. Então é assim, tu estás a permitir. Estás a permitir. Olha, a mim a meditação, eu realmente tenho alguma resistência também e funciona-me bem 2 minutos de meditação guiada. Ok. Tens montes de aplicações hoje em dia. Porque realmente o silêncio, ainda não consigo, ainda estou neste processo. Sim. Se calhar daqui a... Mas repara, eu não comecei... Epá, eu sentei-me e meditei logo. Isso, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Hoje em dia, não vou dizer que medito todos os dias, adoraria, e às vezes procrastino em relação à meditação, não vou dizer, e sei que me faz extremamente bem. Mas eu sinto o meu corpo quase a pedir, tipo, hoje tens que meditar. Hoje tem que ser. Hoje tens que ter o teu momento ali. E assim, eu não comecei a meditar meia hora.
Longe disso. Não, isso depois é um Longe suplício, disso, claro. 5 minutos do meu tempo, eu já conseguia, tipo, já comecei a começar a meditar, já comecei a começar a controlar a respiração, a tentar controlar aquele pensamento. E reparem, eu não quero falar de controle obsessivo. Controlar é treino. Acho que a palavra certa é essa. Treinar a tua mente. Treinar a mente a pensar aquilo que eu quero. E atenção, que eu hoje em dia, montes de vezes, tenho pensamentos que não deveriam cá estar. Mas humana, não é? sou humana e aceito isso, não é? Assim como somos humanos e devemos aceitar que a primeira vez que tu começas a meditar ou começas uma nova prática que tem que ser repetitiva para te levar Ao hábito? a um hábito, exatamente, é por repetição. Tu não podes estar à espera que 5 minutos resolva a tua vida toda. Isso é uma pena. É uma pena, eu sei, mas não é verdade. assim. Não é assim. E de facto, os resultados de nós introduzirmos a meditação na nossa vida, como prática, como controle da ansiedade, como conhecimento até do nosso próprio eu, porque isto, nós já sabemos que quando começamos a falar de um tema interno e emocional, nunca é só uma questão. Não é? Nunca é só a ansiedade. É sempre ansiedade, amor próprio, autoestima, não é? A procrastinação. Não é só amor próprio, é autoestima, é os medos, é não sei o quê. Portanto, não podemos estar só a pensar... Somos um ser complexo. Somos um ser complexo e vamos parar de pensar que somos fáceis. Não somos fáceis. Não é nada fácil. Desculpem dar-vos esta informação dramática, mas somos fáceis. E essa complexidade tão grande faz-nos bloquear em muitas coisas da nossa vida e agirmos de modo ansioso, até sermos agressivos. A agressão por agressão de medos ou de traumas e de uma capa que pomos e que explodimos com situações muitas vezes que são fáceis de lidar ou de uma forma diferente de comunicar. A fraca aptidão da comunicação também é um fator de muitos desentendimentos e que pode levar facilmente à agressão. O fraco controle emocional também. E normalmente tudo associado a uma questão de saúde mental. Certo. Não é hipótese. Por isso é que temos que falar sobre ela. Por isso é que não têm de ter vergonha de partilhar. Atenção, há uma coisa muito importante aqui. Quando nós estamos a falar de partilha, não é resolução. Eu considero plenamente que devemos todos procurar ajuda. Ajuda profissional, atenção. Psicólogo, terapeuta, coach, o que fizer sentido para vocês. Mas acreditem que na questão da saúde mental e na questão da ansiedade que hoje estamos a falar, não é através de químicos que tu vais resolver o teu problema. É através de práticas e de mudanças de comportamento que esses terapeutas irão ajudar a descobrir a causa e resolver o problema. Então, Diana, o que ajudas nós podemos aconselhar com quem nós estamos a partilhar esta questão da ansiedade? Existem aqueles pilares básicos que nos ajudam a mente, o corpo, que são a alimentação, uma alimentação saudável, certo. 80%. Há sempre aquela percentagem de 80-20, não é? Porque nada que também seja 100% saudável é saudável. Sim. 80% de comida saudável e 20% das chamadas porcarias que nos satisfazem também e que isso sim, esse equilíbrio sim é saudável. Sim. Uma higiene do sono também é muito importante. Pois, porque a questão do sono é muito importante realmente, porque nós quanto mais cansados estivermos, mais ansiosos estamos. A recuperação durante o sono é extremamente importante para o nosso equilíbrio emocional, verdade? E mental. E mental, não é? E mental. Os estímulos que estamos expostos minutos antes de adormecermos, isso prejudica bastante. Sempre telefone, sempre Instagrams, televisão, não é? Temos a meditação, temos a hipnose. A hipnose não é como era retratada há uns tempos atrás, que era como um relógio, um pêndulo e que entravas em transe. Não, a hipnose funciona de uma forma muito rápida e prática em que conseguimos aceder ao subconsciente e mudar certas crenças que nem nos apercebemos que temos. Então temos a hipnose, temos o coaching também para mudar crenças e para superar os nossos objetivos pessoais
E para, mais uma vez, aprofundarmos o autoconhecimento, temos técnicas de PNL que são muito eficazes para a cura de fobias, inclusive. Basicamente, essas são as formas. E depois temos as psicólogos, sim. Psiquiatras, terapeutas holísticos, não é? Essas ir à são igreja. as ferramentas que... Ir à fé. Tu estás a rir, mas a fé... Estou-me a rir porque acho sempre que é um assunto bastante sensível de se falar, porque eu acho que o ser humano tem que ter uma crença, seja ela qual for. Tens que acreditar em algo superior a ti. Fé. Isso é humildade também. Sim. Isso é humildade. E nós temos que ter fé para viver de uma forma saudável. Eu não estou a falar de um Deus, não estou a falar do Alá, nem estou a falar da energia. Fé, acreditar. É importante, é o fator X que pode ser decisivo. Claro. Acreditar até em ti próprio. Exato. Não é? Mais uma quinta-feira, não é? Esta questão da ansiedade é um tema muito sério, e que nos toca pessoalmente, porque já sofremos com isso. Sabemos que há muita gente a sofrer bastante com a questão da ansiedade, que muitas das vezes nem consegue falar sobre isso. E parte do tratamento falar sobre, seja ele qual for, escrever os teus medos. Não ter vergonha de partilhar. E com certeza que vamos abordar este tema noutras quintas-feiras e que gostaríamos também que partilhasses a tua história, se sentes confortável e em forma de anonimato, se o quiseres fazer. Onde é que te sentes ansioso? Depois nós vamos criar aí uma dinâmica nas redes sociais para conhecermos e para poderes ter a oportunidade de dar a tua opinião e a tua experiência. Esperamos que vos tenha ajudado, ou pelo menos a partilha que tenha ajudado a perceberem que não estão sozinhos e sozinhas. Não percas as quintas-feiras. Até à próxima semana.